terras charruas e minuanas, hoje ocupadas pelo estado uruguaio, a palavra quilombo é muitas vezes usada como sinônimo de bagunça. Essa atribuição não deixa de ter um viés racista. Mas a palavra quilombo tem outros significados em toda a extensão desse vasto território, hoje ocupado pelo Estado brasileiro. Apesar de comum no nosso dia a dia, o que entendemos aqui por quilombo? E por que o poeta canta Guerra Preta, Estratégia Quilombola? A primeira referência que temos no sistema escolar oficial é a do Grande Quilombo dos Palmares, que atravessou um século nos anos 1600 na Serra da Barriga, próximo à atual fronteira imaginária de Pernambuco e Alagoas, nordeste do continente. Porém, o assunto é ensinado como um episódio remoto e isolado na aula de história, que acabou com um extermínio. O que poucas escolas contam é que as práticas quilombolas seguem em constante desenvolvimento e que a proposta de sociedade defendida em Palmares ia muito além da libertação de pessoas sequestradas no continente africano. Com uma maioria preta, Palmares recebia diversas pessoas dissidentes, em desacordo com a identidade colonial racista europeia. Pessoas de povos originários, desaldeadas e desterritorializadas pela invasão colonial, compunham boa parte da população palmarina. Também há registro de gente moura ibérica, muçulmana e judia, vinda nas navegações e inconformes com a invasão católica. Mulheres consideradas bruxas, homossexuais, trans e outros corpos dissidentes do modelo colonial, bélico e intolerante, imposto pela Inquisição que assolava a região. O sistema escolar não mostra a imagem de uma rede insubmissa à coroa colonial, baseada em uma organização de matrizes africanas e que se articulava através de um método que persiste e se adapta até hoje, a estratégia quilombola. A resistência em Palmares durou décadas. Pessoas nasceram, viveram a vida toda e envelheceram dentro do quilombo. Há registro de legislações próprias, comércio e relações econômicas com as cidades coloniais, diversas lideranças, inclusive com desavenças internas. Alguns registros afirmam que Palmares chegou a ter uma população maior do que a cidade de Recife. E esse é apenas um exemplo, sendo Zumbi e Dandara as lideranças que tiveram mais registro. Outros exemplos se espalham pelo continente, de norte a sul, onde quer que houvesse sequestro e tráfego de gente preta. Em territórios ocupados hoje pelo Estado colombiano, a região de Palenque foi notável pelos seus avanços na estratégia quilombola, onde Bencos Biorró foi uma liderança de destaque. Uma grande experiência da estratégia quilombola ocorreu em uma ilha caribenha, que culminou na única revolução de escravos das Américas que conseguiu derrotar e expulsar os colonizadores de seu território, resultando na independência e fundação de uma república, hoje chamada Haiti. É preciso lembrar que os registros escritos com precisão acadêmica chegam aos dias de hoje atravessados pelo método científico de matriz europeia colonial, que muitas vezes buscava invalidar as metodologias de matriz africana e indígena. A oralidade foi, e até hoje é, uma importante forma de registro e resistência, passando o conhecimento de geração em geração. As populações sequestradas no continente africano e escravizadas por europeus resistiam constantemente. Sabotavam casas de engenho e se juntavam em refúgios muitas vezes de difícil acesso. Ali, era possível viver sua cultura sem Estado e organizar novos levões para libertar mais gente escravizada. Há registros de métodos quilombolas muito sofisticados para a organização insurgente, como a comunicação de códigos durante cantos de trabalho, o envenenamento direto e o plantio de ervas venenosas para despistar caminhos na mata, bem como a transmissão de mapas através da forma de se trançar o cabelo, e treinos de luta disfarçados de dança como a capoeira. As inúmeras resistências mantiveram conexão, tecendo uma rede de informação através de meios físicos, orais, imateriais ou extracorpóreos. De diversas formas, essa rede de articulação e troca de saberes segue se transformando e hoje vive também em formas digitais. Uma estratégia quilombola, como nomeia Nelson Maca. A estratégia de reunir-se de forma autônoma, fora do alcance colonial, para manter viva uma cultura comunitária de integração com a floresta, o bairro ou o bioma onde se está, continua se desenvolvendo na cultura contemporânea. Atualmente, várias ocupações e espaços de cultura libertária também se identificam como quilombos.
Através de muita pressão, o próprio Estado brasileiro teve que reconhecer que grande parte de sua cultura só existe devido aos quilombos. Desde 2003, quando foi decretado que terras quilombolas deveriam ser demarcadas e tituladas, o Estado passou a reconhecer os direitos dessa tradição e sua territorialidade. No ano de 2009, foi demarcado o primeiro quilombo urbano, o Quilombo da Família Silva, em Porto Alegre, abrindo caminhos para repensar o papel dessa estratégia, inclusive na formação das cidades. Até 2019, das mais de 3.000 comunidades quilombolas registradas em território ocupado pelo Estado brasileiro, apenas 5% tinham terras demarcadas. E sem dúvida há uma imensidão de conhecimentos e territórios dos quais não temos registro oficial. Em diversas cidades brasileiras, alianças e frentes quilombolas dão exemplo de solidariedade, organizando a defesa da memória e do território, bem como o fortalecimento de lutas indígenas e outras teias libertárias. Com o tempo, a palavra quilombo, com raiz no idioma dos povos bantu, virou verbo no português aquilombar-se. Ou melhor, aquilombar-nos, juntar-se entre pessoas, como eu e você. Viver a vida como deve ser, fora do alcance de opressores e livre de suas leis. Criar a própria forma de organização em coletivo. Recentemente, a literatura de poesia trouxe o termo queerlombo, ou queerlombismo, como versa Tatiana Nascimento, a estratégia quilombola abarcando a cultura queer e abrindo territorialidades para dissidências de gênero na vida e na arte. A estratégia quilombola tem muito a ensinar para práticas em diversos contextos e para os mais vastos campos do saber. Se temos uma busca por conhecimento em comum com amizades, por que seguir alimentando as instituições que nos oprimem? Por que não abrir espaços autônomos para viver hoje um modo de vida que nos nutre, inspira e dá alegria? Temos um futuro coletivo em construção. Nossa sede incendiária tem muito onde beber, aqui mesmo, em nossa vizinhança. O que estamos esperando?